Vamos resolver essa questão de matemática do Enem 2023 PPL que diz o seguinte: estudantes de psicologia experimental estão analisando um modelo matemático que foi desenvolvido a partir de um experimento com pombos. Nesse experimento, um alimento considerado como uma recompensa reforçadora era fornecido em quantidades Q para as aves, com a possibilidade de atraso no tempo de entrega. O modelo matemático que relaciona os valores reforçadores V1 e V2 de duas recompensas em função de suas respectivas quantidades Q1 e Q2 e de seus respectivos tempos de atraso T1 e T2 na disponibilização de cada uma delas é. Então nós temos aí o modelo matemático V1 sobre V2 é igual a Q1 sobre Q2 vezes T2 sobre T1. Ao analisarem o caso em que a quantidade Q1 é o dobro da quantidade Q2, 5 estudantes fizeram as seguintes afirmações sobre em que condição o valor V1 será maior que o valor V2. Então daqui a pouco a gente analisa cada uma dessas afirmações. A pergunta é qual estudante fez a afirmação correta. Essa questão ela tem duas informações bem importantes aqui. A primeira delas é que a quantidade Q1 é o dobro da quantidade Q2. Então é o seguinte, nós podemos escrever isso dessa forma: Q1 é igual a 2Q2. E podemos até substituir aqui. Substituir esse Q1 por 2Q2. Nós podemos cortar então esse Q2 com esse Q2 e nós ficamos com o seguinte, eu vou escrever aqui do lado. V1 sobre V2 é igual a 2 vezes T2 sobre T1. Uma outra informação bem importante dessa questão é quando ela pergunta em que condição o valor V1 será maior que o valor V2. Então é o seguinte, nós temos aí uma razão entre V1 e V2. Para que V1 seja maior do que V2, o resultado dessa razão ele tem que ser maior que 1, certo? Se isso acontecer, V1 é maior do que V2. Então eu vou escrever aqui de uma outra forma, já que V1 sobre V2 é igual a 2 vezes T2 sobre T1, isso daqui deve ser maior que 1. E aí, qual estudante fez a afirmação correta para que isso aconteça? O estudante 1, ele disse que é sempre, pois Q1 é o dobro de Q2. Porém, perceba que isso não faz sentido, porque se, por exemplo, se a gente faz aqui 2 vezes, e aí vamos supor que T2 sobre T1 seja igual a 1 quarto. E aí 2 vezes 1 quarto é igual a 0,5. Isso não satisfaz a nossa condição da razão ser maior que 1. Então o estudante 1 está errado. Não é sempre que isso vai acontecer, certo? O estudante 2 fala que é quando apenas quando a razão entre T2 e T1 for maior que 0,5. E aí perceba que esse estudante 2 ele tem razão, certo? Porque é o seguinte, se T2 sobre T1 for igual a 0,5, não maior, ele for igual, nós teremos 2 vezes 0,5 igual a 1, certo? Igual. Mas se for maior, vai ser sempre maior que 1. Por exemplo, 2 vezes 0,55. Isso daqui é igual a 1,1. 2 vezes 0,6 é igual a 1,2. E aí vai sempre aumentando e esse valor vai ser sempre maior que 1. Então, quando a razão entre T2 e T1 for maior que 0,5, então isso daqui realmente vai ser sempre maior que 1. Isso implica que V1 vai ser maior que V2. Então, o estudante 2 ele já está com a razão, certo? Pode marcar a alternativa B. Se você quiser analisar as outras, você analisa, porém, na hora da prova, se tiver uma questão como essa, eu não recomendo que você siga analisando, até por conta do tempo, certo? A alternativa B já deu a resposta para a gente, pode marcar sem analisar as outras, a resposta é essa mesmo.